aqui no estúdio, ex-vereador e ex-candidato a prefeito em 3 oportunidades. Wagner Freitas, tudo bem? Como é que vai, Pedro? Prazer estar aqui com você. Um abraço aí a todos os guarulhenses, ao público do Radar de Notícias, a você que me conhece, a você que não me conhece, a você que está no trânsito aí, nesse momento do Trevo do Bom Sucesso, para sair da cidade, em cima do viaduto Cidade de Guarulhos, uns 3 faróis ali na alça. Meia hora para sair de Guarulhos é totalmente aceitável, mas fique tranquilo que a eleição está chegando, você vai pegar os seus duzentinhos o ano que vem, porque vai chover dinheiro com esses asfaltos esburacados que o prefeito está fazendo. Wagner, muitas pessoas querem saber, você pretende ser candidato a prefeito o ano que vem? Uma vez eu perguntei para o Maluf, Dr. Paulo, por que o senhor não volta? A história já te absolve. E ele disse, eu tenho muito carinho por ele, né? E ele me disse naquela oportunidade, Wagner, o povo vota por 2 motivos, por gratidão e por esperança. Eu já estou velho, a idade já chegou, eu não sou mais a esperança. E o povo tem uma predisposição para ser ingrato, está no DNA do ser humano. Depois que a pessoa almoça, ela já esquece que vai ficar com fome na janta. Então a esperança é quem vai vencer e ganha quem conta a maior mentira. Eu tenho 46 anos de idade hoje, fui candidato a primeira vez com 23 anos, filho de um casal humilde. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus pais, agradecer por tudo que fizeram por mim ao longo de toda a vida, mandar um abraço aí para o meu amigo Juninho, do restaurante Mogiana, para o meu filhinho, Wagner Freitas Filho, que está me assistindo. Legal. E te dizer o seguinte, Pedro, a vida, nosso futuro pertence a Deus. Eu fui candidato a prefeito 3 vezes, e nas 3 vezes carregado de propostas, de maturidade política para debater a cidade, mas hoje eu tenho que reconhecer que as pessoas votam por um interesse medíocre e imediato, instantâneo, no qual, nesse momento, eu não ofereço. Meu pai é uma família humilde, eu não sou um milionário, e a depravação social política que a cidade vive, as pessoas estão sentindo na pele. Eu tenho 46 anos de Guarulhos, veja bem, você que está me assistindo, toda véspera de eleição se começa a recapear algumas avenidas e na primeira chuva começa a esburacar. Daqui a pouco eu vou estar... Bom, eu já não sou mais garoto, 46 anos, eu estou com cabelo branco. Daqui a pouco eu vou estar aqui com 80 anos falando para você a mesma coisa. Então é o seguinte, porra, vamos continuar, tá tudo certo, a cidade está indo bem. Véspera de eleição, levanto uma nota para a campanha, passo uma raspa de asfalto, superfatura, toda eleição é a mesma coisa. A eleição passada, eu andei a cidade, Pedro, cavava com o meu canivete e tirava o asfalto. Gravei uma porção de vídeos, região central da cidade. Colocava o canivete e cavava como se estivesse cavando um pedaço de melancia. Você tem obras num porte de superfaturamento de forma assustadora. Faz um tempo que eu queria fazer um comentário aqui, lançar uma campanha aqui. E eu vou aproveitar e vou lançar essa campanha aqui. Ô Nadim, cadê você? O Guti, você finge que não vê. Porra, tá demais essa cidade, Pedro. Eu só sou uma voz, minha vida não vai mudar. Sou um rapaz próspero. Quando me candidatei a primeira vez, para você que não sabe, eu já recebia 3 vezes o salário do vereador, 3 vezes. Quando me candidatei a primeira vez, com 23 anos de idade. Então, fique tranquilo que eu sobrevivo nas mais difíceis temperaturas e consigo prosperar onde eu estiver, fazendo o que for. Mas olha, se a cidade está contente do jeito que está, eu não vou ficar aqui dizendo que em outros municípios, eu fiz um post na internet, Pedro,
falando que o prefeito comprou umas caminhonetes e que a caminhonete em qualquer outra cidade era mais barata. Ele foi comprar numa concessionária longe aí, um distribuidor, acho que até no Rio de Janeiro, não sei afirmar, mas foi numa concessionária distante. E pagou mais caro do que estar aqui à volta na cidade. Quer dizer, por que pagar mais caro? E um internauta escreveu, você está com ciúmes. Quer dizer, o promotor da cidade não existe. Você não vê uma ação do Ministério Público cobrando os abusos que a prefeitura tem feito. Pedro, o prefeito renovou o contrato de licitação dos ônibus sem licitação no transporte coletivo na cidade. Você tem um abismo, a prefeitura comprou 10 milhões de cortina para as escolas. Guarulhos não tem uma escola que tem uma lousa digital, o nível do ensino público guarulhense é medíocre. A cidade está crescendo e não se está planejando a logística do município, o planejamento viário, como é que essa cidade vai estar daqui a alguns anos. Olha que sair daqui, estamos na Vila Galvão, daqui da Vila Galvão até o Bosque Maia vai levar meia hora, 40 minutos, um trecho que demoraria uma quantidade infinitamente menor. Para entrar, olha o trevo do Bom Sucesso. Eu tenho visto aí algumas manifestações na internet de críticas a um deputado do PT, cadê você? Mas a véspera da eleição passada, o Guti prometeu resolver o problema do trevo nos próximos 3 meses. Falou isso durante a campanha, que em 3 meses o trevo estaria resolvido. Quer dizer, isso é brincar com a população da cidade. Isso é chamar todo mundo de retardado, de imbecil, de idiota. Não existe apelido para definir tamanha grosseria, tamanha canalice. Quer dizer, você passa 8 anos administrando a cidade e vem falar que herdou dívidas do prefeito antecessor. O SAI, a Sabesp hoje que atua na cidade, a que preço isso? O SAI foi entregue à Sabesp por um preço maior do que a dívida que já existia. Não foi feita uma precificação de quanto custaria o SAI, de uma autarquia valiosíssima de propriedade de todos os guarulhenses. Esse negócio de dívida do passado, isso é uma grande falácia, isso não é verdade. Atribui isso à dívida que o SAI tinha com o Estado. Bom, mas essa dívida, o prefeito iniciou o governo pagando o precatório dos amigos. Então, Pedro, é um prazer estar aqui no Radar. Eu tenho aqui, acho que o tempo é o senhor da razão. Há 23 anos atrás, eu desfilava arranhando a mídia da cidade, começava a aparecer, tentando ser candidato a vereador. 23 anos depois, aqui com você, onde já tive, com o saudosíssimo Arnone, e quantas entrevistas e quantas polêmicas. O que eu posso dizer para o povo guarulhense é o seguinte: parabéns. Você que está aí na periferia, fique tranquilo, os seus 200 já está garantido. Porque com tanta sacanagem que está sendo feita nessa cidade, você pode esperar, vai ser uma avalanche de dinheiro. Os candidatos que estavam na coligação do prefeito, todo mundo na porta da escola pagando 200, de 150 a 250. Todos os vereadores, desafio quem quiser vir aqui debater e falar que é mentira. Sem falso moralismo também, viu? Quem perdeu que chora, então não estou aqui chorando aqui como corno que perdi a eleição, não estou falando a verdade, tem limites. Pedro, a cidade de São José dos Campos já está enterrando a fiação na região central. A cidade possui um anel viário que está em obras a cada 3 meses, sempre ampliando na frente dos problemas da cidade. A cidade já está comprando óculos que faz a leitura facial para os guardas andarem nas praças. Se alguém tiver com o seu rosto no sistema da prefeitura, da polícia como procurado, já vai indicar central. É a cidade de maior tecnologia do país. Isso é só um exemplo. Mas quando eu faço comentários da cidade de Guarulhos, que poderia ser melhor, as pessoas ficam bravas comigo. Por exemplo, eu tive uma votação que eu sou muito grato, mas longe do que deveria e do que merecia. E atribuo isso, as pessoas não gostaram de ouvir as comparações que eu fiz de Guarulhos com São José dos Campos. Quer dizer, você falar que ali, com o mesmo dinheiro,
se faz um campo de futebol e aqui não se entrega uma bicicleta velha, se as pessoas não gostam de ouvir a verdade ou se as pessoas têm uma facilidade de se acostumar com o problema, eu fico muito triste com isso. Eu não consigo ser morno, Pedro. Eu sou quente. Eu vim para a disputa de prefeito da cidade para debater os problemas e uma disputa que foi minimamente medíocre. Mas se você virar o ano que vem ou não? Quero saber. Eu pretendo ajudar um amigo meu a prefeito. A prefeito. É. Pode dizer o nome? Pedro, há um pouco tempo atrás, não muito, o Lula estava na cadeia. Sim. As pessoas banalizavam. Não estou defendendo aqui não estou nem entrando no mérito. Estou analisando a história. Contra fatos, não há argumentos. Lula estava na cadeia. E aí todos os seus amigos, aquele staff todo se afastou naquele comício lá histórico, lá no ABC, no sindicato, quando ele foi preso, algemado e foi para a Polícia Federal. Bom, pisco os olhos, a política é uma roda gigante e dá voltas. O Wagner perdeu o poder, o Wagner perdeu os amigos, o Wagner perdeu os seus assessores. O Wagner hoje ele é um homem predestinado a estar ao lado das pessoas que em algum momento já acreditaram em mim. E não são poucas. Passei em alguns comércios da cidade agora, percorri o município hoje durante o dia e recebo apoio voluntário por todos os lados. Não acredito que consiga ter forças para disputar a prefeitura. Eu não blefo. Nunca que falei que ia disputar, voltei atrás. Para você aí, com todo respeito, que já anda falando que vai ser candidato, espero que você não seja um fujão. Espero que você não seja um bola murcha. Com todo respeito, um bunda mole. Saia candidato, atinja aí as marcas que eu já tive, eleja os candidatos que eu já elegi na Câmara Municipal. E não desista. Agora, Pedro, você não estar no poder, isso tem um preço muito grande. As pessoas querem estar com quem está na frente. Eu elegi 5 vereadores com recurso próprio. 5. O Wagner Freitas aqui, o cara do chapéu, colocou 5 vereadores na Câmara Municipal. No dia seguinte que ganham, Pedro, já mudam totalmente. Esquecem que se não fosse o Wagner não teriam chego lá. Porque foi através da minha política, da minha montagem da chapa, da minha organização partidária. Então agora vai começar um novo projeto. Zerou o cronômetro. Agora é o seguinte, essa presidência de partido que você tem visto por aí, isso é tudo amadorismo puro. Você pode ver que eu não participo dessa mesquinharia. Isso é conversa pequena. A hora que os caciques lá de cima decidirem, aqui embaixo ou obedece ou está fora. Então, o candidato que vai disputar a eleição, que eu acredito ser, eu acredito e gostaria muito que fosse, até porque tenho uma admiração muito grande por ele, além de ser um grande amigo, foi uma pessoa, Pedro, que me deu um conselho que se eu tivesse escutado, eu teria sido prefeito. Que é o deputado federal Alencar Santana, a hora que as decisões do governo federal, que a gente sabe que estão governando o país e tem domínio e influência sobre muitos partidos. Uhum. Vai ter muitas mudanças aqui na cidade. Agora, também temos o candidato local, o candidato que administra o município hoje, eu acredito que seja o secretário americano, o candidato que vai herdar. Pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, uma amizade pessoal e pessoa na qual devo um favor muito grande que dinheiro não paga. Mas como ninguém é perfeito, ele tenho certeza que um dia ele vai se arrepender amargamente de ter somado forças a essa administração, a esse rapaz, que é a maior vergonha que a cidade de Guarulhos já teve. O Guti? Com certeza. Tá bom. Então você apoia o deputado Alencar, prefeito? Não sabemos nem se o Alencar vai ser candidato, né? O PT nem decidiu ainda o seu candidato. Mas ele tem a sua preferência. Ah, com certeza. Eu tenho muito carinho por ele, sem dizer que é o único que debate política de verdade, né?
O resto aí, vamos dizer, se o americano não tivesse com a secretaria de governo, ele era candidato a alguma coisa? Não. Quando o Guti foi candidato a prefeito em 2016, o americano estava onde? Vereador. Apoiando quem? Martelo para prefeito. Ah, é o Martelo. Por que ele não estava com o Guti? Se ele é do grupo da renovação, que acredita na equipe, mas estava lá com o Martelo por quê? O Martelo naquela eleição queria de todo jeito que eu fosse o vice dele. Eu tenho o maior respeito, admiração, gosto até do jeitão dele, respeito muito, aqui tem o meu carinho, o atual vereador, Fausto Miguel Martelo. Tivemos uma conversa importante, ele gostaria muito que eu fosse o vice dele, mas não fui por demérito nenhum, não que ele não tenha merecimento para isso, mas porque eu acreditava e queria debater os meus assuntos, ou seja, quem realmente se posicionou nessa cidade foi candidato no passado. Agora, se nós olharmos a vida pregressa de cada um, aí a gente vai começar, as máscaras vão começarem a cair, né? Agora, ô Wagner, eu sempre achei que você seria vereador enquanto quisesse. Você não pretende voltar a ser vereador? Ô Pedro, é uma pergunta muito difícil. Ser vereador é uma honra. Quando eu fui candidato a primeira vez, era um sonho. Um sonho que eu realizei. Olha, não posso dizer que dessa água não beberei. As pessoas, todos os amigos que ainda se relacionam comigo, falam abertamente: Wagner, se você for candidato, a gente te ajuda. Se você for candidato, você vence. Olha, eu vou deixar essa decisão aí para Deus. Eu vou deixar para minha família e vou deixar para o meu filhinho, Wagner Freitas Filho, decidir. Se ele deixar eu ser candidato a vereador, talvez eu seja. Tá bom. Ô Wagner, eu nunca te perguntei, mas vou fazer agora essa pergunta. Por que você perdeu aquela presidência da Câmara? Eu perdi aquela presidência da Câmara, Pedro, por uma falta de maturidade social política. O erro foi totalmente meu. Eu tive todos os votos e eu não tive maturidade para conduzir a vitória. É muito interessante isso, porque me lembro que uma pessoa que eu tenho um carinho também, o Mário Rifai, a gente foi lá em Nazaré, num sítio, estava tendo uma reunião dos vereadores e estava chovendo muito. E eu falei para o Mário, pode me deixar aqui? Eu vou andando a pé na chuva. Ele falou: mas você vai na chuva? Eu falei: vou. Eu vou na chuva e você entra lá no sítio, conversa com os vereadores que estão me traindo. Fala para eles que eu posso dar para eles o que eles quiserem. Eu posso fazer um plano de trabalho, um trabalho maravilhoso. O que eles quiserem eu posso retribuir, mas que eles não me traiam, né? E ele entrou lá e não conseguiu reverter. Na verdade, eu fiz alguns comentários que poderiam ter foram talvez mal interpretados, né? Chegou aos ouvidos do prefeito Eloy Pietá, que eu também tenho muito respeito, que talvez eu fosse um empecilho, talvez eu fosse perigoso, que eu pudesse fazer um enfrentamento com o prefeito. E aí o Paulo Carvalho venceu, mas não foi uma vitória do Paulo, né? Foi um peso da máquina toda em cima do Wagner, né? E eu acho que faltou a palavra maturidade política. Se eu tivesse hoje, eu não disputaria uma eleição, primeiro mandato, eu não disputaria uma presidência da Câmara. Se eu pudesse voltar ao passado, eu não teria jamais disputado. Aquilo me tirou de ser o vereador mais votado na eleição seguinte, as forças que eu destinei, o tempo que eu destinei a captar os votos, a criar ambiente que eu pudesse construir os votos. Foi uma dedicação implacável, eu passava muito nervoso, ficava pouco no meu escritório. Aquela eleição que eu tive quase 5.500 votos para vereador, eu teria tido 8.500 se eu não tivesse disputado a presidência. E você não errou também quando aceitou ser secretário do Almeida? Eu tive um embate, né, com o ex-prefeito Almeida, até aqui, por conta desse tema. Mas que fique claro, eu não guspo no prato que eu como. Eu não sou... Eu tenho algumas qualidades. Eu sou grato, fiel e leal. Coisa que na política aí, se a gente for falar, é um vigarista atrás de outro e
uma fila de estelionatáriozinhos. O Wagner Freitas é grato, fiel e leal. O candidato a prefeito, ele não deve ser secretário. Não que fosse demérito, eu fiz a escolha certa, porque eu falei, eu vou ser secretário, vou trabalhar, vou mostrar, e eu economizei 7 milhões da secretaria, ia construir 10 campos de futebol, mas só que o equívoco está em ser. O eleitor não quer que você seja secretário. Eu entrei para disputar, fiz um enfrentamento. Olha o sentimento, é decepcionante, por exemplo, o eleitor da Simone Tebet, por exemplo, ela não quer ver ela participando, quer ver ela discutindo do lado de fora. Cobrando, né? Cobrando. Então, eu não deveria ter sido secretário. Se eu não tivesse sido secretário, o garoto não estava aí roubando a cidade. Então, vamos fazer uma meia-culpa, né? Claro que eu não deveria ser secretário. Não é nenhum demérito ao prefeito do momento, naquele momento, que era o prefeito Almeida, mas um candidato a prefeito não deve ser secretário, não deve participar da eleição. Eu deveria ter pego minhas mulas, ido fazer uma viagem, desligado o telefone, ninguém me encontraria. Eu acabei atendendo a um sentimento que me rodeava à época e não tive a maturidade para ter a certeza. Se eu fosse hoje tomar a decisão e fosse aconselhar algum amigo, eu diria, não seja secretário, você foi candidato, se posiciona e espera a sua vez. É isso aí. Eu quero agradecer, Wagner Freitas, obrigado pela participação. Nosso próximo convidado já está aí, o Silvio do X. Foi uma entrevista muito interessante. Até uma próxima, hein? Obrigado. Em breve nós estaremos voltando aí, anunciando a presidência do novo partido, construindo uma chapa, vamos eleger vereadores e vamos debater a cidade, ué. Se eu não tiver forças para ser candidato a prefeito, eu acho que eu sou respeitado para ser do vice de qualquer um. Até porque ninguém vai dizer que eu vou montar barraca, que eu vou ser contra, que eu vou conspirar. Isso é interessante, né? Olha aí, a Dilma escolheu o vice errado e foi vítima de um impeachment, né? E o Temer assumiu em que circunstâncias? Olha o passado recente da cidade. Então, a escolha do vice é tão importante quanto a escolha de ser candidato ou não. Porque você vencer com o vice errado é um problema. E estamos aí, Pedro. Eu agradeço muito. Um abraço a todos os guarda-redes aí. É um prazer estar aqui com você. Até a próxima. Produção, rápido intervalo.